Começar aqui a nossa correção da atividade da página 42 do livro didático, a atividade que nós passamos na semana passada sobre números reais. Eu sou o professor Elvio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, galera, nós temos aqui a primeira questão, uma questão muito legal, né, para a gente analisar aqui. Observe os números a seguir. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 números. Esses números aqui, eles pertencem aos conjuntos numéricos, aos diversos conjuntos numéricos que nós estudamos. Por exemplo, o menos 3, ele é um número negativo, ele é um número inteiro e negativo. Então, logicamente, ele vai pertencer ao conjunto dos inteiros. Já temos aqui o 3 sobre 2, que é uma fração, não é inteiro, é um número racional, então ele vai pertencer aos números racionais, que é representado pela letra Q. Nós temos o 1,4, que é uma dízima, também chamado de número decimal, e ele pertence também ao conjunto dos números racionais, porque ele não é inteiro. E temos também aqui uma dízima periódica, que também é um número decimal, e tem um período que é o 3, que se repete infinitamente. Então, uma dízima periódica infinita. E simples também, né? E nós temos aqui o 7, que é um número natural, que é um dos números mais simples que a gente conhece, né? E não tem sinal, apesar de quando ele está dentro dos inteiros, ele é considerado um número positivo. E temos a raiz quadrada de 51, que não é um número racional, é um número irracional. Então agora, gente, que a gente analisou esses números, a gente vai distribuir aqui dentro dessas opções aqui. Ele diz assim, quais deles pertencem a conjuntos naturais? Então vamos pegar aqui nossa caneta aqui, né, para responder. Então, qual que pertence aqui ao conjunto dos naturais? Gente, os naturais são os números mais simples usados para contagem, então nós temos aqui apenas o 7, né? Quais pertencem aos números inteiros? Então, os números inteiros são os naturais, né? Que é também considerado como os números positivos, o zero e os números negativos. Então, aqui nós temos o menos 3, que a gente vai colocar aqui na nossa lista, né? E o outro natural, e o outro número que é natural, mas também inteiro, né? Que é o 7. Então, nós vamos colocar aqui na nossa lista. Nós temos aqui também os números inteiros, né? Porque o Z, gente, representa números inteiros. Os números inteiros, mas não pertence aos naturais. Então, quais são aqui os números que são inteiros e não pertencem aos naturais? Nós sabemos que os inteiros aqui é o menos 3 e o 7. Mas o menos 3, ele não pertence aos naturais, certo? Ele só pertence aos inteiros. Então, no caso aqui, nós vamos colocar o menos 3, porque ele é um número inteiro, mas que não pertence aos naturais. E para finalizar, nós temos aqui os números racionais, representados pela letra Q, os racionais, mas que não pertencem aos inteiros. Então, os racionais, que não pertencem aos inteiros, são as dízimas e as frações. Então, a gente vai pegar aqui a primeira, que é o menos 3 sobre 2. Nós vamos pegar aqui a dízima, né, que é o número decimal 1,4. Nós temos aqui a outra dízima, que é o 0,333.
Ô, gente, aqui é porque eu não estou trabalhando ainda com a mesa digitalizadora, eu tô trabalhando com o mouse. Por isso vocês vão me perdoar se eu tenho dificuldade para escrever. Então, 0,3 eu estou escrevendo aqui o período, né? Que é o número que se repete, e a reticência, porque esse número se repete infinitamente. E pronto, gente, nós temos só esses três aqui, que são números racionais, mas que não pertencem aos números inteiros, tá certo? Se eu quisesse todos os racionais, iria entrar o 7 também e iria entrar o -3, só não ia entrar a raiz de 51, porque a raiz de 51 é um número irracional, tá certo? Professor, eu não entendi bem a diferença. Gente, a diferença é a seguinte, eu vou pegar aqui a calculadora e eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês aqui na calculadora. Você digita aqui 51 raiz quadrada, que é essa teclazinha aqui, esse íconezinho aqui, ó. Veja que o número irracional, ele tem uma parte decimal, né, que é essa parte aqui, depois da vírgula. Vou pegar aqui o meu... Tirei a calculadora. Espera aí, deixa eu pegar logo aqui, ó. Certo. Vou pegar a calculadora de novo. Ó, ela não vai... Tudo bem, dá para entender aqui. Nós temos aqui a parte decimal, certo? Que é esses números que ficam depois da vírgula. Observe que esses números aqui, eles não formam um período, certo? Então, esses números aqui, eles não se repetem. Nós temos aqui 14, 14, 28, 42, 85, 42, 85. Então, isso aqui vai ser infinito e nunca vai ter um período. Então, quando o número se comporta desse jeito, ele tem essas características, ou seja, a parte decimal dele é infinita e não periódica, não tem um período, não tem um número que se repete, a gente diz que ele é um número irracional. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver o 5. Olha o 5, olha como é interessante. Tem 23, 60, 67, 97, 74, 99, 79. Então, nós temos aqui um número irracional, porque ele tem uma parte decimal, não é, que não forma um período, certo? É uma parte decimal infinita e não periódica, tá certo? Agora, comparando com um número que é decimal, que é racional. Vamos ver a diferença. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse número aqui, ó, 3 sobre 2. Vamos pegar aqui o 3 dividido por 2. Vamos ver o que que dá. Olha, formou uma dízima aqui. No caso, essa dízima aqui, ela é finita, né? No caso aqui, só tem o 5 aqui e o 5 não se repete. Então, não tem nenhum período. Agora, vamos pegar outro número aqui. Vamos pegar, por exemplo, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. Isso aqui, gente, é uma fração, né? É um número racional. Veja como é que se comporta aqui o número. Observe. Nós temos aqui o período, né? Que é esse número que se repete infinitamente. Então, nós temos aqui uma parte periódica, porque tem um período, um número que se repete, e infinito, certo? Periódica e infinita. Então, aqui é uma dízima periódica simples, ok? Então, observe que o número aqui se repete. É por isso que esse número aqui é considerado um número racional, certo? Então, você percebeu aí a diferença entre o número racional e o número irracional. Você vai olhar exatamente o que tem depois da vírgula. Se for um período, como esse aqui, um número que se repete infinitamente, aí você chama de número racional. Agora, se tiver uma sequência de números diferentes, certo?
números que não se repetem infinitamente, então você chama de número irracional. Vamos ver outro número irracional aqui. Vamos ver aqui o 2 raiz quadrada. Olha, interessante, ó. 41, 42, 13, 56, 23, 73, 0, 9, 5. Esses números, eles nunca se repetem. Não existe um período, certo? Eles vão se repetir, mas em outros momentos, em outras partes, certo? Porque é um número infinito. Ok? Acredito que deu para entender. Vamos para a próxima questão. Qual desses números reais é o maior? Gente, para a gente comparar, nós temos aqui um número irracional, que é a raiz quadrada de 7, é um número irracional. Professor, por que você diz que esse número é irracional logo que você vê? É porque dentro desse radical, né? Radical é esse Vzão aqui, você tem um número que não é uma raiz quadrada exata. Esse número aqui é um número que não é raiz quadrada exata. Por exemplo, vou pegar uma caneta aqui. Se você tivesse a raiz quadrada de 25, escrever esse é um raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, gente, é igual a 5. Ok? Então, esse número aqui é um número racional. E observe que dentro dele aqui, você tem um número quadrado perfeito. 25 é um número quadrado perfeito, que ele resulta do produto de dois números naturais iguais. 5, ó, 5 vezes 5 é igual a 25. Ok? 5 vezes 5 é igual a 25. Então, esse número aqui, gente, é um número quadrado perfeito. Quando eu coloco aqui dentro da raiz, certo? Então, o resultado dessa operação, dessa raiz quadrada, dessa radiciação, vai ser um desses elementos aqui, um desses fatores. Tá certo? Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora, quando eu coloco aqui, a raiz de 7, certo? A raiz de 7, 7 não é um quadrado perfeito. Então você vai perceber que a raiz quadrada de 7 é um número irracional. Eu vou tirar novamente aqui a calculadora para a gente ver essa questão. Ó, observe aqui, 7 raiz quadrada. Olha aí, olha a parte decimal aqui, não é, da raiz quadrada de 7. Ó. Observe que é um número infinito, né, mas que não forma um período, certo? Então você tem 64, 57, 51, 31, 10, 64, 59, 1. Então, isso aqui é um número irracional. Então, a raiz de 7 tem esse formato aqui. Agora, para a gente comparar, nós vamos pegar apenas dois números aqui da parte decimal. Vamos pegar o 6 e o 4, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui, trocar aqui a caneta aqui. Caneta. Nós vamos pegar aqui, vamos botar 2,64. 2,64. E reticências, né? Porque essa parte decimal ela é infinita. Muito bem. Então, agora eu vou pegar 27 sobre 10. Gente, 27 sobre 10 é muito fácil de fazer. Ó, 27. Vou pegar aqui. Só um minuto. Ó, 27 sobre 10
é igual aqui a 2,7. Ok? É igual a 2,7. Então, gente, para me comparar, qual desses dois números é maior? Então, ó, eu tenho a raiz de 7 é igual a 2,64. A raiz de 27 sobre 10 é igual a 2,7. Então, qual é o número, qual dos dois é maior? Então, você vai comparar, gente, o seguinte, você vai comparar primeiro os inteiros. Ó, você tem aqui o 2 em cima e você tem o 2 embaixo. Certo? Então, observe que aqui são iguais. Agora, você vai comparar os décimos. Você tem em cima o 6, e embaixo você tem o 7. Então, quando você compara os décimos, você vai perceber que o maior vai ser esse aqui, né? Que é o 27 sobre 10. Ok? Agora, se tivesse igual aqui, o 6 em cima e o 6 embaixo, e aqui tivesse, por exemplo, 3, né? Vamos supor, bem aqui tivesse 6 e 3. Né? Então, você ia comparar os centésimos e você ia perceber, né, que se aqui tivesse 4 e aqui tivesse 3 e esse aqui fosse 6, então esse aqui de cima seria o maior. Então, para mim comparar dois números que têm parte decimal, eu comparo primeiro os inteiros, se forem iguais eu passo para os décimos, ganha quem tiver o maior décimo, certo? Não importa se aqui fosse 2, né, e aqui fosse 4. Eu não vou analisar os centésimos. Primeiro eu analiso os décimos. Se o décimo de um for maior do que o décimo do outro, então significa que ele é o maior, tá bom? Então, no caso aqui, quem ganhou foi o 27 sobre 10. Então, qual desses números é maior? O 27 sobre 10. Então, agora nós vamos para a próxima questão, que diz o seguinte, vou pegar meu laser aqui. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. Então, nós temos aqui na letra A, 100 pertence aos reais positivos. Com certeza, né? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos colocar aqui. Ok. Isso aqui é verdadeiro, né? Os reais positivos. Olha aí. Viu? Nesse caso aqui, entra o zero e todos os positivos, né? Então, o 100 verdadeiro. Agora, o 100 não pertence aos reais negativos. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Por quê? Porque o 100 ele é positivo, então ele não está dentro do conjunto dos reais negativos. Ou melhor, não, está correto também, porque ó, 100 não pertence. Então está correto, não pertence aos reais negativos, porque ele é positivo. Correto? Agora, a raiz quadrada de menos 16 pertence aos reais? Não, aqui é falso. Aqui é falso. Vou já explicar por quê. Menos π não pertence aos reais negativos. Esse aqui também é falso. Esse aqui é mais fácil de entender. Por que, que o menos π não pertence aos reais negativos? Ou melhor, por que, que está errado essa expressão? Porque aqui você tem menos π, né? Você tem um número negativo. E o número negativo, ele pertence, né? Esse número aqui pertence aos reais negativos. Tá certo? Olha o sinalzinho de menos aqui. Pertence aos reais negativos. Então, no caso aqui, como está não pertence, então é falso. Agora, explicando esse aqui. Raiz quadrada de menos 16. Gente, a raiz quadrada de 16 é igual
a 4. Por quê? Por que que acontece isso? Oh, Senhor. Por que que acontece isso? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16, tá certo? Agora, a raiz quadrada de menos 16, a gente poderia pensar, né? Na mesma hora que a raiz quadrada de menos 16 é igual a menos 4, não é? A gente pode pensar isso. Mas aí a gente vai para o porquê aqui, né? Se menos 4 vezes... Gente, desculpe que eu não estou usando uma mesa digitalizadora. Estou usando o mouse e é muito ruim de escrever assim. Ó, menos 4 vezes menos 4, isso é igual a mais 16, por causa da regra do sinal, né? Quando você tem uma multiplicação de dois números com sinais iguais, ó, multiplicação de dois números com sinais iguais, ou menos ou mais, mas que sejam iguais, então o resultado vai ter o sinal positivo, tá certo? Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, ok? Então, galera, não existe um número real que multiplicado por ele mesmo dê igual a menos 16. É por isso que não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais, pertencente ao conjunto dos reais. Então, não existe. Então, no caso aqui, a raiz quadrada de menos 16 não pertence ao conjunto dos reais. Por isso aqui está falso, certo? Porque a expressão está dizendo que pertence. Então, gente, qualquer dúvida que ainda ficar, vocês postam no grupo, né? Vamos tirar as dúvidas. Matemática é isso, é entender o assunto e praticar, tá certo? Não adianta só ter o conhecimento e não ter a prática. Você precisa conhecer e praticar, tá certo? Para que você tenha um bom aprendizado, né? E você possa utilizar esse conhecimento no futuro, tá certo? Então, eu quero agradecer a vocês terem acompanhado a aula até aqui. Obrigado pela atenção e vamos continuar com as nossas atividades ainda hoje, tá certo? Então, um abraço aí do professor El para todos. Valeu!